Bota o Alan, se tu puder botar o logo, o folder. Uhum. Débora, abaixa um pouquinho a tua câmera para a gente te ver, só está aparecendo. Ah, isso, boa. Ótimo. Podemos dar início, Débora? Débora, Patrícia e Eliane? Sim. Para vocês que são os palestrantes de hoje, né? Sim. Bom, então, boa tarde a todos. Eu gostaria de dar as boas-vindas a todos que estão nos assistindo agora de forma remota. Nós vamos dar continuidade ao primeiro webinar do PPGAL, que é o nosso momento de celebração dos 20 anos do programa. E nós temos feito esse movimento de webinar desde... me corrijam se eu estiver errada, desde setembro. Nós iniciamos em setembro como parte das atividades de comemoração aos 20 anos do programa, que iniciou em 2000 com o curso de mestrado e em 2005 com o curso de doutorado. E nessa continuidade, a ideia foi fazer um conjunto de palestras e seminários que representem os principais temas de pesquisa do laboratório. E nessa continuidade, no webinar de hoje, nós vamos ter enzimas, a arte de biotransformar, um tema super atual e muito relevante e que representa um dos temas principais do do PPGAL. E quem vai nos abrilhantar hoje são três pessoas, três professoras. A professora Débora de Oliveira, eu vou inicialmente apresentá-las, apresento as três, depois eu passo a palavra para a professora Débora, e depois, na sequência, é a professora Patrícia e a professora Eliane. É nessa sequência, Débora? Sim. E aí, a gente abre para as perguntas no final, pode ser? Então, a apresentação das nossas três palestrantes. A professora Débora de Oliveira possui graduação em Engenharia de Alimentos e mestrado em Engenharia Química pela UFSC. Dando sequência, ela fez doutorado em Engenharia Química pelo FRJ, e desde agosto de 2013, depois de um período como professora numa instituição privada, ela é professora adjunta do EQA, do Departamento de Engenharia Química e Engenharia de Alimentos, da UFSC, e atua como professora permanente tanto no programa de pós-graduação em Engenharia Química, como no programa de pós-graduação em Engenharia de Alimentos, ambos programas de excelência na CAPES. A professora Débora, além de atuar como revisora de diversos periódicos científicos, ela possui grande experiência na área de enzimologia, que é o tema da palestra de hoje, e atua principalmente nos temas de produção, imobilização e aplicação de enzimas, desenvolvimento de processos enzimáticos de interesse para a área têxtil, biodiesel e de modificação de óleos e gorduras, com foco em pesquisa, desenvolvimento e inovação dentro destas áreas. A professora Débora possui cerca de 300 artigos publicados em periódicos científicos da área e orientou em torno de 100 dissertações de mestrado e teses de doutorado, além de supervisão de vários estágios de pós-doutorado. Ou seja, vocês estão em boas mãos na apresentação de hoje. Dando sequência, a professora Patrícia Poleto é pesquisadora também na área de bioprocessos, atuando em projetos que visam a valorização de resíduos agroindustriais por processos fermentativos e enzimáticos, visando a obtenção de produtos bioativos e funcionais para aplicação tanto na indústria de alimentos quanto farmacêutica. A professora Patrícia possui graduação em Engenharia de Alimentos, mestrado em Ciência dos Materiais, com foco no desenvolvimento de membranas poliméricas de separação, e doutorado em Biotecnologia, com ênfase em processos fermentativos e enzimáticos. Toda a sua formação, em todos os níveis, foi obtida pela Universidade de Caxias do Sul, e, desde então, atualmente, ela é professora adjunta do EQA, do Programa de Pós-Graduação em Departamento de Engenharia Química e Engenharia de Alimentos da UFSC, e é docente permanente do PPGAL. Na sequência, nós teremos a participação de Eliane Cipolatti, que possui graduação em Engenharia de Alimentos, mestrado em Ciência de Alimentos, ambos pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e doutorado em Engenharia de Alimentos pela UFSC, com período de doutorado sanduíche no Conselho Superior de Investigações Científicas, o CSIC da Espanha. Pós-doutorado, a Eliane fez em Bioquímica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ,
e atualmente é professora visitante do Departamento de Biotecnologia Farmacêutica da UFRJ. Ela tem experiência na área de Ciência e Tecnologia de Alimentos, Tecnologia Enzimática e Bioprocessos, e atua principalmente na produção de enzimas por cultivo sólido e submerso, e mobilização de enzimas e produção de ésteres bioativos. Tenho certeza que vocês estão em muito boas mãos, e agora eu passo a palavra para a professora Débora, que é a primeira a falar. Muito obrigada pela participação de vocês. Muito obrigada, Sandra. Deixa eu só ver se vocês estão vendo a apresentação, se está tudo ok. Ok, só clica no ocultar, Débora, por gentileza. Ali na janelinha embaixo. Sim, amor. Ocultar. Tudo Claro. ok? Bom, então, gente, eu gostaria de, primeiramente, né, além de dar boa tarde a todos, fazer uma série de agradecimentos, né? Eu gostaria de começar iniciar agradecendo a professora Sandra, a professora Jaciane, coordenadora e subcoordenadora do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Alimentos, pelo convite, né, de nós três estarmos aqui hoje, nesse momento, participando do primeiro webinar. Eu gostaria também de professora Cássio, que se empenharam e estão garantindo o sucesso deste evento. Eu gostaria também de agradecer ao PPGAL, né, faz quase uma década que eu retornei a Florianópolis, e eu fui muito bem recebida quando cheguei aqui pelo PPGAL. Eu sou eternamente grata à professora Alcilene, que está aqui nos assistindo, por ter viabilizado o meu retorno a Florianópolis. Muito obrigada de coração. Gostaria de agradecer, né, aos meus colegas que estão aqui presentes, aos demais participantes, inclusive membros internos, a minha grande amiga Ellen e seus alunos, e vários de seus alunos que estão aqui presentes também, e espero mencionar todos vocês ao longo da minha apresentação. Bom, o objetivo da apresentação, o escopo, né, da nossa apresentação, eu vou fazer uma retórica em relação à área de enzimas no PPGAL, e depois eu vou passar a palavra a essas duas pessoas maravilhosas que estão complementando o nosso evento de hoje. Então, parabéns, né, ao PPGAL pelos 20 anos, muito obrigada, né, é uma honra muito grande para mim estar aqui, tendo a oportunidade de falar um pouquinho sobre um assunto que eu amo, e que tem nos mantido conectadas, de certa forma, mesmo à distância, né, professora Patrícia, a Eliane, que está aqui como egressa do programa e representando aí todas as Deboretes que têm colaborado, né, para o desenvolvimento dessa linha dentro do PPGAL e do POSENC e do EQEA, tá? Então, muito obrigada de coração a todos pela oportunidade. Bom, o título do nosso webinar é Enzimas, a arte de biotransformar, e o meu objetivo aqui, em breves, eu não cronometrei meu tempo, mas em breves 15, 20 minutos, é convencer vocês que as enzimas são maravilhosas, existem uma série de desafios e potenciais aí de aplicação, e que se constituem na arte de biotransformar, e está aqui, né, representado por essa figurinha, que foi criação da nossa egressa Eliane Cipolatti. Bom, vamos lá, então. Eu espero que vocês gostem dessas poucas palavras que nós vamos abordar, né, dentro deste tema com vocês. Bom, de início, né, eu vou fazer uma introdução geral. Nós já participamos de vários webinars, né, esse é o penúltimo que o PPGAL está promovendo, antes do grande finale, que será ministrado pelo professor Petros, no dia 30 de novembro. Então, vários deles já abordaram o tema, né, Indústria 4.0, união aí de diversas tecnologias emergentes, e quando a gente fala em tecnologias emergentes, surge, dentre essas tecnologias, a biotecnologia industrial, tá? E a biotecnologia industrial nada mais é do que utilizar preceitos da área de biotecnologia para ampliar a produtividade em atividades industriais diversas. E desta forma, a relação
entre a indústria 4.0 e a biotecnologia industrial, ela é muito promissora. E, se bem exploradas, as possibilidades oferecidas são capazes de ampliar a nossa qualidade de vida sem descuidar da preocupação ambiental. Desta forma, pode-se dizer que a biotecnologia industrial é um dos caminhos para o crescimento sustentável, e existem até menções aí ao termo biotecnologia 4.0. O termo é extremamente amplo, mas dentro do enfoque de biotecnologia 4.0, nós vamos abordar aqui a contribuição que as enzimas podem oferecer ao desenvolvimento da biotecnologia industrial. Não vou ler o texto, mas eu fiz questão de colocá-lo na íntegra, porque, na verdade, em função desse webinar é culpado por nós três estarmos escrevendo um artigo de revisão, e esse é o abstract do nosso artigo, né? Eu, a professora Patrícia, a Eliane e outros colaboradores. Então, vamos falar um pouquinho de enzimas, né? Dentro do contexto aqui do nosso webinar. E o nosso objetivo é o quê? Desenvolver técnicas que tornem possível realizar esses processos, aplicar esses processos enzimáticos de uma forma geral em escala industrial. E aí se fala, né, quais são os grandes desafios da área, e nós podemos citar a área de engenharia genética, que eu não vou entrar, né, isso eu deixo para a professora Jaciane, a área de purificação, que eu deixo para o professor Marco, e nós vamos aqui falar um pouquinho sobre processos de imobilização de enzimas e process engineering, e como essa abordagem pode vir a contribuir com a aplicação desses processos em escala industrial, tá? Então, né, como como um balé, as enzimas, elas devem interagir com os substratos de uma forma perfeita. E o nosso trabalho, né, no desenvolvimento desses processos é assegurar a otimização de parâmetros para que a biotransformação ocorra de forma técnica e economicamente viável. E, desta forma, os biocientistas, né, aqui tudo tem um enfoque bio, então os biocientistas são considerados atualmente artistas. Tá? Desta forma, nós inserimos o tema de enzimologia. Então, aqui, né, a culpa do webinar, como eu havia comentado com vocês, nós estamos redigindo esse artigo de revisão. Bom, qual a importância disso tudo e por que a relevância, né, do tema dentro do contexto científico e tecnológico atualmente? Essa figurinha todos vocês já viram em algum lugar do passado, e as enzimas, elas possuem a incrível, a específica e a seletiva capacidade de transformar um determinado substrato num determinado produto de interesse. E o nosso desafio é tornar estes processos possíveis em nível industrial. Através de quê? Da seleção, do desenho do melhor biocatalisador, da seleção dos substratos, e assim vai. Bom, então, as principais estratégias para transformar um processo enzimático em um processo enzimático aplicado em nível industrial, a gente pode falar de elencar 4 tópicos possíveis. Na parte de engenharia genética, que nós comentamos anteriormente, a escolha do substrato, a definição, e quando se trabalha com resíduo, por exemplo, os pré-tratamentos associados a tornar esse substrato possível de ser utilizado para a biotransformação que se deseja, todas as estratégias de mobilização que existem e os termos, né, advindos disso, que muitas vezes esses processos, essas técnicas tornam um processo enzimático viável, técnica e economicamente, e processos de purificação. Então, essas são as principais estratégias, e nós grifamos aqui 2 delas. Uma estratégia, então, é a escolha do substrato, né, e tem sido muito falado em vários webinários anteriores, a constituição, a grande linha de aproveitamento de resíduos agroindustriais, e aqui não seria diferente, né? Então, nós temos uma linha que será abordada pela professora Patrícia na sua fala, de utilização de resíduos agroindustriais para a biotransformação e obtenção de produtos de alto valor agregado.
E uma outra estratégia que será abordada também é a imobilização de enzimas, né, com uma série de possibilidades, intermináveis possibilidades, que existe até uma área aí denominada engenharia de suportes, que tem por objetivo desenvolver um biocatalisador que seja mais estável, mais seletivo e que seja permitido o seu reuso em processos industriais. Esta parte, né, do nosso webinar será enfocado, então, na fala da Eliane Cipolatti. Bom, e o futuro? Então, nós podemos falar um pouquinho do futuro, e eu observei dos webinars anteriores uma série de termos e que eles têm se aplicado muito e se aplicam aqui no nosso caso também. Então, eu elenquei, né, algumas palavras como sustentabilidade, resíduos, economia circular, economia energética, biotecnologia, impacto ambiental. E nós acreditamos que a tecnologia enzimática, ela apresenta, enfim, dentro deste contexto, né, e para satisfazer uma série dessas palavras-chave, ela apresenta infinitos potenciais de aplicação, infinitas estratégias de viabilização e várias áreas, né, que pode se aplicar às enzimas aí como biocatalisadores. Então, por isso, nós acreditamos que as enzimas são a chave para a arte da biotransformação. Com relação a algumas perspectivas, eu vou colocar alguns trabalhos do nosso grupo posteriormente, mas só para que vocês, né, eu estou na etapa de convencimento da relevância e importância do tema. Esse tema, né, a aplicação de enzimas, ele perpassa várias áreas, e nós temos tido artigos, né, trabalhos científicos publicados recentemente, abordando o potencial de enzimas para a degradação de plásticos, e aí se coloca até que as enzimas podem salvar o mundo, né? Existem vários estudos muito recentes relacionados à correlação entre enzimas no nosso organismo com o Covid-19, né, que é o assunto aí da moda. Então, existem uma série de possíveis aplicações e perspectivas de tornar factível, né, de transformar aí um processo químico num processo bioquímico catalisado por uma enzima. Bom, muito bonito, né? Muitas perspectivas, e aí, como eu sou a sênior do grupo, eu resolvi fazer uma compilação de qual a contribuição, né, quais as contribuições do EQA e principalmente do PPGAL na área de tecnologia enzimática. Então, eu fiz uma linha do tempo, né, e dentro do PPGAL, né, inclusive foi meu orientador de mestrado, o professor Jorge e o professor Petros iniciaram essa linha, né, e desenvolveram por muitos anos. Hoje eu e a professora Patrícia também atuamos nessa área, e sempre integrado a outro programa de pós-graduação do nosso departamento, que é o programa de pós-graduação em Engenharia Química, e que eu não poderia citar não poderia deixar de citar a grande contribuição do professor Agenor, né, nessa linha, que continua atuando ativamente nessa linha. E, né, então, eu tenho a minha colaboração também, e o professor Cristiano, que se ligou mais recentemente ao nosso programa. Então, e várias outras parcerias, né? Então, como a professora Sandra falou, a linha de catálise enzimática é uma das linhas do LIEB, do Laboratório Integrado de Engenharia Biológica, mas ele também perpassa vários outros laboratórios do departamento, e eu acho isso muito interessante, porque mostra a multi-interdisciplinaridade envolvida, as possibilidades infinitas de aplicação aí das enzimas nos mais variados processos. Como eu esqueci de falar, né? Nós estamos num evento comemorativo, e como nós não estamos ao vivo e não podemos fazer um happy hour, eu vou comemorar abrindo o álbum de fotos, tá? Então, aqui é uma foto do LIEB, né? Várias dessas pessoinhas aqui trabalham com tecnologia enzimática, integradas a outras que trabalham com processos biotecnológicos. E foi muito legal, né? Eu fiz também um resgate da primeira dissertação do PPGAL na área de processos enzimáticos, e aí eu não sabia, não tinha essa informação,
né, a professora, hoje a nossa professora Maria Manuela, né, que foi professora do CCA, foi minha orientada co-orientada de doutorado, e a professora Griciele, também orientada pelo professor Petrus, foram as primeiras alunas a defenderem mestrado em enzimologia dentro do PPGA. E as primeiras teses de doutorado, lá datadas de 2009, são também frutos de orientações do professor Jorge, e que eu tive, né, grande participação nesses trabalhos, eu me sinto muito lisonjeada por isso, né, então defenderam em 2019 a professora Elisandra, que hoje é professora da UDESC, e a professora Clarissa, que é professora da UFFS. Uma na área de produção e caracterização de enzimas, e outra na área de produção enzimática de biodiesel em meio pressurizado. Então, uma compilação das dissertações e teses do programa, eu fiz esse levantamento aproximadamente um mês atrás, e nós temos que em torno de 10% das dissertações defendidas no PPGAL são relacionadas à área de processos enzimáticos. E em torno de 18% das teses de doutorado são relacionadas a processos enzimáticos. Então, acredita-se que essa linha, né, é uma linha relevante do ponto de vista científico, tecnológico, e tem contribuído bastante para o engrandecimento do PPGAL também. Bom, eu gosto muito de falar e eu acho que se aplica perfeitamente às enzimas, nessa intermultidisciplinaridade. Então, aqui eu trago, né, eu abri o álbum, então, vários docentes, aqui especificamente do POSENC, que nós temos atuado junto nos últimos anos, nas mais diversas áreas, mas sempre focando na aplicação, na imobilização, na produção de enzimas. E também, dentro do PPGAL, né, alguns docentes já aposentados, docentes mais experientes e jovens docentes, né, que nós temos tido a oportunidade de discutir e desenvolver trabalhos envolvendo enzimas dentro do programa. Aqui eu trago algumas fotos aqui já aparece a palavra Deboretes, né, então foram alunos que eu orientei ou co-orientei no PPGAL na área de tecnologia enzimática, dentro de suas dissertações de mestrado, dentro de suas teses de doutorado, né, aqui aparece a Eliane, aparece a Manuela, a Jaqueline, a Raquel e a professora Maria Manuela. Eu tenho, né, hoje uma orientação de mestrado e 3 orientações de doutorado em andamento no PPGAL, nessa linha. Dentro dos pós-doc, né, eu fiz questão, o Sidney foi meu primeiro pós-doc dentro do PPGAL, e ele trouxe aí uma linha muito importante, que, na verdade, eu e a professora Patrícia estamos levando essa linha, né, em andamento hoje em dia. Então, agradeço muito, né, a participação como pós-doutor do Sidney dentro do PPGAL. Hoje eu tenho a Karina, né, que é uma grande contribuidora dentro do grupo também, e apesar de não ser do PPGAL, mas como nós trabalhamos muito em conjunto, eu tenho aqui, né, a participação da Ali, Valério, do Lindomar e da Dani, que estiveram sempre presentes, inclusive em vários trabalhos, né, relacionados, diretamente ligados ao PPGAL, e que contribuíram, né, enormemente, todas essas 5 pessoas, para o desenvolvimento dessa linha dentro do nosso programa. Interação entre grupos também, vocês já viram lá nas fotinhos dos docentes, mas é bem interessante que a área de enzimologia, a gente fala lá do LIEB, né, que é uma das linhas de pesquisa dentro do LIEB, mas nós temos desenvolvido trabalhos em parceria com vários laboratórios do BQA, né, eu cito aqui o LATESC, o Profi, o LabSem, o LabMass, o LCP, o Procer e o Linden. Algumas interações com empresas relacionadas à área, algumas parcerias institucionais, algumas parcerias nacionais, e aqui eu com certeza esqueci alguns, mas eles estão representando aí as parcerias que nós temos dentro da UFSC, né, mais recentemente o professor Boris, o professor Diogo têm colaborado bastante nos nossos trabalhos, com orientações, discussão de projetos, participação em projetos do professor Márcio, do professor
Gonçalo, da Unicamp, que nós temos uma aluna agora fazendo sanduíche lá na Unicamp, na área de melhoramento, né, de micro-organismos para a produção de enzimas. A Michele, que é professora da UNO Chapecó, foi minha orientada de doutorado e está levando a nossa linha adiante na UNO Chapecó. O professor Cancian e principalmente a professora Ellen, que tem sido minha parceira aí desde o início, desde sempre, e que está sempre envolvida com as nossas atividades, tem colaborado muito com o nosso programa também. Algumas parcerias internacionais, e aqui frutos, né, de doutorado sanduíches dentro do PPGAL. Nós tivemos no programa Ciências Sem Fronteiras a professora Maria Manuela, a Manuela Balém, a Eliane Cipolatti, e agora, mais recentemente, no CAPS Print, nós temos um aluno, né, o Bruno, que é orientado do professor Vladimir, que está fazendo sanduíche nessa área também em Madrid. Bom, então nós temos vários tipos de parcerias, né, as parcerias nacionais, as parcerias internacionais e as parcerias de vida, né, que são os Demorex em vários momentos, geralmente com as carinhas cansadas nos finais de ano, mas felizes, né, por terem desenvolvido seus trabalhos de pesquisa nas mais diversas áreas relacionadas à enzimologia. Acabaram as festas, né? Uma parceria de vida que eu acho que culminou aí, né, com uma integração muito grande foi a organização do Enzitec em 2018. Nós tivemos a satisfação, eu, o professor Marco e a professora Ellen, toda essa turma maravilhosa, de organizar, né, esse congresso em nível nacional e tornou possível essa foto linda e maravilhosa, né, que mostra a integração aí de um grupo, quase todos aí tendo um pouquinho de culpa, trabalhando um pouquinho na área de enzimologia. E aqui eu gostaria que o professor Vilibaldo estivesse presente hoje, para que ele visse, né, a fotinho dele, mas hoje é aniversário dele, então ele não quis participar, mas fica, né, o nosso reconhecimento à contribuição do professor Vilibaldo, também nessa área, dentro do PPGAL. Bom, eu vou falar bem rapidinho dos nossos trabalhos, com o objetivo de mostrar para vocês as potencialidades de aplicação que as enzimas possuem nas mais diversas áreas, nos mais diversos setores industriais. Tá? Então, foi feita aqui uma busquinha, né, entre os artigos publicados, e mais da metade dos artigos constam a palavra enzimas. Então, mostra que nós temos atuado, né, nas mais diversas frentes, aí, principalmente na área de produção e mobilização e aplicação de enzimas, nos últimos anos. E aqui eu trago algumas potencialidades relacionadas no que se pode fazer com a utilização, com esses biocatalisadores maravilhosos. Então, eu separei em algumas áreas, de alguns artigos do grupo, que foram publicados bem recentemente, só para dar uma ideia para vocês do grande potencial que existe de aplicação desses catalisadores. Então, com relação à síntese enzimática, nós temos trabalhado muito com a síntese de ésteres aromáticos, principalmente relacionados a, não só às suas propriedades de aroma, mas também às suas atividades biológicas. Uma área... Aqui outro, né, artigo relacionado à síntese enzimática de ésteres, aqui especificamente benzoato de benzila. Uma área que nós começamos aqui, né, com o professor Pedro, com a professora Cláudia, que é a parte de polimerização enzimática, e isso rendeu vários trabalhos, né, relacionados à utilização de enzimas como catalisadores, principalmente para polimerização com abertura de anel. Tá? Aqui continua, né, aqui é a síntese de poliuretano, síntese também de poliuretano, de nanopartículas de poliuretano. Dentro da área de degradação enzimática, né, as enzimas também são capazes de degradar enzimaticamente, como eu falei para vocês anteriormente, a degradação dos plásticos. Esse foi um trabalho bem legal que a gente publicou com degradação de politiol éter-éster, catalisado por lipases. Vários trabalhos do grupo também, e aí começou aqui com o trabalho de tese de doutorado da Eliane, mas vários outros trabalhos foram desenvolvidos relacionados à imobilização de enzimas. Então, aqui é um trabalho do Bruno, do mestrado do Bruno, ainda relacionado ao desenvolvimento de um biocatalisador de baixo custo imobilizado para a síntese de biodiesel.
Mais recentemente, nós começamos a trabalhar também com lacases, que é uma outra importante classe de enzimas visando principalmente tratamento de efluentes e degradação de fármacos, por exemplo. Um outro artigo de mobilização também de lipases, mostrando, né, o grande potencial. Aqui um artigo da Eliane, relacionado a um review, né, relacionado a nanoimobilização, imobilização em nanopartículas. E também, né, eu já falei anteriormente das lacases, né, alguns trabalhos que nós temos feito relacionado ao tratamento enzimático de efluentes. Esse foi o primeiro trabalho relacionado à remoção, né, degradação de drogas anticâncer, contaminantes em geral. Esse trabalho até tem a participação, né, a participação ativa da professora Ellen, foi recentemente publicado também. Seria isso. Então, eu espero ter convencido vocês de uma forma muito breve, muito genérica, sobre as potencialidades e os desafios relacionados à produção, imobilização, purificação e aplicação de enzimas em todos os setores industriais e muito especificamente aí na área de alimentos. Eu encerro, né, eu prometi falar menos de 20 minutos, acho que já falei um pouquinho mais, mas eu gostaria de encerrar, então, passando o bastão para esses professores jovens, doutores maravilhosos, que eu tanto admiro e que estão completamente inseridos aí no nosso programa de pós-graduação, hoje aqui representado pela professora Patrícia. Não vou ler o resumo do Lattes dela, porque a professora Sandra já o fez. Só tive que botar um coraçãozinho num artigo bem recente que nós publicamos, numa área que nós estamos iniciando dentro do PPGAL, mas que já está dando bastante frutos, que é a produção de estiloligossacarídeos a partir de resíduos agroindustriais. E também, né, fazendo já a inserção desses egressos maravilhosos, e aqui hoje nós temos a professora Eliane Cipolatti, representando todas as Deboretes. Eu estou, né, fico muito feliz pela participação de vocês duas, e passo, então, aqui é um review também, foi publicado pela Eliane, e eu passo, então, a palavra, né, deixo aqui o meu contato, e, né, no final da apresentação nós estaremos abertos a perguntas, mas eu passo imediatamente a palavra para a professora Patrícia, para que ela dê andamento ao nosso webinar. Muito obrigada. Muito obrigada, professora Débora. Pode continuar, Patrícia. Muito obrigada. Deixa eu colocar aqui a apresentação. Tá tudo certo aí, gente? Estão vendo a apresentação? Tá tudo certo. Sim. Tá, ok. Bom, então, boa tarde a todos, né? Eu quero começar também agradecendo, né, a oportunidade de estar aqui hoje, contribuindo aí com essas palestras que vêm sendo ministradas em comemoração aos 20 anos do PGAL. Dizer que eu sinto uma grande satisfação, na verdade, né, o orgulho por fazer parte desse grupo tão seleto, né, de professores, fazer parte de um programa, né, tão relevante no cenário de engenharia de alimentos e que, para mim, né, como uma jovem pesquisadora, uma jovem professora, isso é super motivador, né, super inspirador. Bom, dentro do contexto de enzimas, então, eu vou falar um pouquinho sobre a aplicação na área de alimentos, né, fazer aí uma abordagem geral, com um foco especial na produção de oligossacarídeos, então, que é a linha de pesquisa que a gente vem trabalhando hoje. Bom, vamos lá, então. Hoje, a indústria de alimentos, ela é uma das maiores consumidoras, né, de enzimas, e se, né, eu perguntasse aqui para vocês onde ou em que processos da indústria de alimentos as enzimas são usadas, né, eu tenho certeza que vocês saberiam facilmente me responder, né, uma ou até mais aplicações. Eu trouxe aqui alguns exemplos, né, da aplicação de enzimas na indústria de alimentos. A gente tem diversas aplicações, na aplicação na indústria de panificação, né, onde as enzimas são adicionadas, são usadas, né, para melhorar a farinha, né, com isso melhorar as características finais, né, do pão.
Enzimas que são adicionadas, são usadas, né, na produção de bebidas, então, cervejas, vinhos, as enzimas são utilizadas para melhorar as características do mosto. Produtos lácteos, né, onde nós temos aí um grande exemplo que é a lactase, né, que vem sendo usada aí para a produção de produtos sem lactose. Enzimas que são utilizadas na produção de queijos, né, onde você tem aí diversas, você tem enzimas tanto para coagulação, né, das proteínas, quanto enzimas que são usadas para melhorar também características de flavor no produto final. Nós temos enzimas que são utilizadas na produção de chocolates, também para melhorar a característica, né, de flavor, e também as enzimas que são utilizadas para a produção do xarope, né, de açúcar, que também vai ser utilizado na produção de chocolate, e por último aqui, né, como exemplo, o uso de enzimas proteolíticas para hidrólise de proteínas, e com isso melhorar a digestibilidade das proteínas pelos bebês, pelas crianças. Bom, e além das aplicações mais tradicionais, né, hoje a gente vem aí vendo diversas outras aplicações bastante interessantes, como no caso, né, da gastronomia. Na verdade, eu estava, né, fazendo algumas pesquisas aqui para a construção da minha apresentação, e eu encontrei esse trabalho aqui falando da aplicação de enzimas na culinária, né, ou seja, as enzimas indo aí muito além, né, da aplicação, né, do processamento industrial. Nesse caso, né, desse artigo, um dos exemplos que ele apresenta é a utilização de uma enzima que modifica a textura da clara de ovo. Então, né, você sai daquela textura padrão, né, que você conhece da clara em neve, e ganha aí uma textura completamente diferente, né, essa textura mais cremosa, né, ou seja, você consegue, através da utilização da enzima, modificar uma propriedade funcional, sensorial, né, do alimento. Uma outra nota também bem recente, né, da DSM, que é aí uma das grandes produtoras de ingredientes para a indústria de alimentos, eles lançaram um mix de enzimas para auxiliar na produção de bebidas plant-based, né, que são aí produtos para substituir, né, principalmente no caso, né, de bebidas lácteas. Então, essas bebidas, né, principalmente produzidas a partir de arroz e aveia, esse mix de enzimas, ele auxiliaria, nesse caso, em aumentar a solubilidade das proteínas que você está extraindo, diminuir a viscosidade da bebida e ainda promover a liberação de açúcares, né, dos polissacarídeos que vão ser extraídos nesse processo, adoçando naturalmente a bebida, né? Então, por exemplo, um amido, né, você vai ter lá uma enzima que vai hidrolisar esse amido, vai liberar glicose, e a glicose liberada poderia adoçar naturalmente essa bebida. Então, eu trouxe esses dois exemplos, né, para mostrar a importância que as enzimas têm dentro da indústria de alimentos, e não só focando na produção de alimentos tradicionais, né, mas também a importância aí no desenvolvimento de novos produtos e acompanhando as tendências de mercado. Bom, e o que são as enzimas, né? As enzimas, elas são catalisadores, né, que vão melhorar, vão transformar, né, as características do produto, do alimento. Como as enzimas atuam, né? Basicamente aumentando a velocidade das reações, né? Essas reações podem ser uma hidrólise, uma oxidação, uma transferência de um grupo funcional. Hoje, nós temos aí 7 classes de enzimas, então, as enzimas são classificadas em diferentes classes. Dentro da indústria de alimentos, a gente pode destacar a utilização das hidrolases, né, como principais, mas, claro, a gente tem outras classes de enzimas também bastante importantes. E quem trabalha com enzima sabe, né, que as condições de reação são extremamente importantes para que você garanta, né, altos rendimentos aí no final da reação. Bom, quais são as fontes das enzimas, né? Então, nós temos enzimas animais, enzimas de plantas e enzimas de micro-organismos. Sendo que hoje os micro-organismos são os mais utilizados, né, são considerados aí biofactories, né, em função do grande rendimento que você tem na enzima final. Dentro da indústria de alimentos, né, nós temos aí em torno de 160 enzimas que são produzidas especificamente para uso em alimentos, né, passando um pouquinho aqui pela história das enzimas. Então, nós temos aqui a descoberta da renina, né, no século XVIII, né, que é uma enzima utilizada para a produção de queijos, passando pela amilase,
passando pela pectinase, invertase, e só em 1960, então, a produção em escala industrial, né? Então, se a gente olhar um pouquinho para trás, né, parece pouco tempo, mas nesse tempo aí a gente já teve diversos avanços, né, na tecnologia enzimática. Na indústria de alimentos, então, a aplicação das enzimas, ela é basicamente voltada para o processamento. Então, em alguma etapa do processo, você vai adicionar essas enzimas, né, e elas são consideradas coadjuvantes, né, vão auxiliar o processamento, mas elas não têm nenhum efeito no produto final. Então, por isso mesmo, elas não são declaradas nos rótulos dos alimentos, né. Então, por mais que você tenha ainda no produto final, né, um teor de uma quantidade, mesmo que pequena, de enzima, ainda assim elas não são declaradas nos rótulos dos alimentos. Nós temos apenas duas enzimas que são consideradas aditivos, que são a lisozima e a invertase. A lisozima tem ação antimicrobiana, então, podendo atuar aí como um agente de preservação dos alimentos, e a invertase, que é utilizada, né, basicamente para a produção de xaropes de açúcar. Então, essas duas, sim, né, são consideradas aditivos e podem ser declarados nos rótulos. Então, o que a gente vê, né, hoje é uma tendência na utilização desses catalisadores, né, a biotecnologia industrial, a enzimologia, elas têm um papel muito importante, né, na maneira como os alimentos modernos, eles são processados, ou vêm sendo processados, e o desafio hoje, né, e acredito que em todas as áreas, é justamente tornar esse processo, né, mais seguro, né, mais limpo, menos tóxico, e as enzimas, então, é claro que muitas vezes aí integrada a outros processos, pode ser, né, uma alternativa aí bastante interessante para atender essas exigências, né, atuais de processamento. Bom, agora eu quero falar um pouquinho, então, com vocês, né, sobre uma tendência no mercado de alimentos, né, que são os prebióticos. Que a gente vê uma série de possíveis ingredientes, né, e dentre eles aqui a gente, né, eu trouxe o destaque aqui dos prebióticos, né. O que são esses prebióticos? Os prebióticos, na verdade, são oligosacarídeos, né. Esses oligosacarídeos, então, tendo em comum a produção via enzimática, né. Os oligosacarídeos, na verdade, eles são carboidratos, né. O que nós temos aqui é fruto, galacto e xilo oligosacarídeos, né, então são todos carboidratos, né, que se comportam, né, eles têm aí uma função muito parecida com as fibras, né, as fibras dietéticas, mas, né, eles apresentam, na verdade, aí algumas vantagens em relação às fibras tradicionais, né. No caso, as fibras, elas também são carboidratos, né, são carboidratos, mas elas são carboidratos de tamanho grande, né, são moléculas com tamanho bastante grande. E por esse motivo, né, elas acabam, né, você consome a fibra, mas ela não traz, ela não é metabolizada no seu organismo, né, justamente por causa desse tamanho grande, né. Se você pegar aí algum vegetal, você tem como fibras, né, celulose, hemicelulose, pectina, né, celulose e hemicelulose sendo fibras insolúveis, né, então a principal função dessas fibras, na verdade, é aumentar o bolo fecal, melhorar o trânsito intestinal, mas elas não são metabolizadas pelos micro-organismos da sua flora intestinal. No caso, os oligosacarídeos, né, são também carboidratos, mas nesse caso com um tamanho reduzido de cadeia. E quando você reduz, né, o tamanho desse carboidrato, você torna ele solúvel, e ainda, né, isso tem um estímulo na flora intestinal benéfica, né, na flora intestinal boa, e os micro-organismos conseguem fermentar esse oligosacarídeo e ainda produzir, né, principalmente ácidos graxos de cadeia curta, que tem aí diversos benefícios no nosso organismo. Bom, dentre as aplicações dos prebióticos, né, dos oligosacarídeos, nós temos aplicações em alimentos, né, e também aplicações não alimentícias. Então, as aplicações em alimentos, né, com a adição desse ingrediente, você agrega valor no produto, né, devido à funcionalidade do ingrediente, né, a ação prebiótica, mas também existem aí relatos de também melhora na funcionalidade técnica do produto, né, melhora nas características técnicas do produto, principalmente relacionado a propriedades reológicas e retenção de água. No caso das aplicações não alimentícias, eu destaco aqui a utilização na nutrição animal,
Então, os oligosacarídeos vêm sendo utilizados na formulação de rações, como uma forma de defesa, né, aumentar a defesa dos animais contra micro-organismos patogênicos, e isso tem um benefício que é justamente a redução na administração de antibióticos. E também existem alguns relatos bastante recentes e muito interessantes em relação à utilização de oligosacarídeos na agricultura, como, por exemplo, acelerar crescimento de plantas e também como preservação de frutas. Então, né, você faz um tratamento da fruta com o oligosacarídeo e você consegue ganhar aí um aumento no shelf life da fruta. Na verdade, são aplicações aí bastante recentes, né, os mecanismos de ação desses oligosacarídeos não estão esclarecidos, né, mas aí a gente enxerga outras oportunidades, né, de aplicação para essas moléculas, além da atividade prebiótica. Aqui eu tenho alguns exemplos, então, de oligosacarídeos, né, sendo aqui os substratos utilizados, as enzimas, né, as principais enzimas utilizadas e os oligosacarídeos produzidos. Hoje, né, o nosso foco, ele está aqui, né, na produção de xiloligosacarídeos, que são, né, derivados, então, da xilana, que é uma fração, né, de carboidratos que compõe a parede celular vegetal. A principal diferença que nós temos aqui do XOS para esses outros oligosacarídeos é porque essa molécula, né, ou o monossacarídeo, ele é composto de 5 carbonos, ele é uma pentose, enquanto os demais oligosacarídeos são todos compostos de hexoses. E aí existem alguns trabalhos, né, que já confirmaram que bactérias patogênicas não crescem em meios contendo XOS, né, contendo esse tipo de oligosacarídeo, enquanto que, né, em meios contendo hexoses, né, oligosacarídeos de hexoses, as bactérias conseguem crescer, né, então aí você tem uma vantagem, né, em relação ao XOS. Além disso, existem outros trabalhos que também demonstraram algumas vantagens técnicas em relação, principalmente, à estabilidade térmica e a estabilidade ao pH do XOS em relação aos outros oligosacarídeos, né, o que traz aí benefícios quando se pensa no processamento de alimentos. Um outro fator bem interessante também foi feito nesse trabalho, em que eles avaliaram aí, né, fizeram uma comparação entre o preço dos oligosacarídeos e a dose recomendada. E aí, como vocês podem ver, né, o XOS, ele apresenta ainda um valor alto, ele é o que tem o valor mais alto, né, mas a dose recomendada é pequena, né, então, quando você faz essa relação, né, de custo e dose, né, você vê que esse valor acaba sendo diluído, e você tem aí, né, razões bastante semelhantes para todos os oligosacarídeos. Bom, e eu falei tudo isso, então, para chegar aqui, né, que é onde as linhas de pesquisa que eu tenho trabalhado vêm se inserindo, né, que é justamente a valorização, então, de resíduos vegetais, né, a gente sabe, isso já foi falado também em outras apresentações, né, sobre o grande volume de resíduos vegetais que nós temos, né, de diversos segmentos da indústria, né, sendo esses resíduos cascas, sementes, bagaços, né, resíduos de polpa de frutas, né, e esses resíduos, eles se inserem, né, muito bem na nossa proposta, né, de prebióticos, justamente por causa da alta quantidade de fibras que esses resíduos apresentam, né. O que se faz hoje, né, com esses resíduos? Né? A gente tem aí alguns exemplos de utilização, mesmo que em pequena escala, né, mas você consegue encontrar, por exemplo, farinhas, né, de alguns resíduos, farinha de casca de banana, você encontra farinha de semente de uva, farinha de casca de uva, e você consegue incorporar, né, isso em alguns produtos, né, como, por exemplo, produtos de panificação, biscoitos, né, você até consegue incorporar isso em alguns produtos, mas existe aí uma limitação, né, porque, por exemplo, você não consegue incorporar isso numa bebida, num sorvete, né, porque esse resíduo, ele não é solúvel, ele não tem solubilidade, e isso acaba impedindo, né, de você expandir a aplicação dessas farinhas. Então, uma das propostas, né, seria justamente você, através de tecnologias adequadas, fazer extração, né, de parte, pelo menos, dessas fibras, tornar elas solúveis e ainda ter o ganho, né, da atividade prebiótica. E essa é a nossa proposta, né.
Então, hoje, né, da parede celular, o nosso interesse em prebióticos está nessas duas frações de carboidratos, então, pectina e xilana. A pectina, vale lembrar que ela é, na verdade, uma fibra considerada solúvel, né, ela é um carboidrato solúvel, mas, né, existem trabalhos que já mostraram, né, que quando você utiliza o oligosacarídeo derivado da pectina, a taxa de metabolização pelos micro-organismos é muito maior, né, a pectina, ela apresenta um certo grau de atividade prebiótica, mas é baixo. Então, quando você hidrolisa, né, e torna o tamanho da cadeia menor, você disponibiliza isso, né, de uma forma mais fácil para o micro-organismo consumir. Em relação à pectina, né, eu cito aqui algumas vantagens, por exemplo, a extração, os métodos de extração da pectina, a gente tem diversos métodos aí já bem definidos, você encontra a pectina em diversos resíduos em quantidades razoáveis, né, de pectina no resíduo, né, e também um outro ponto bem importante são as enzimas que são utilizadas para fazer a hidrólise, né, e nesse caso, as enzimas, as pectinases, elas têm um valor muito abaixo, por exemplo, das enzimas, das xilanases, que são utilizadas para fazer a hidrólise dos xiloligosacarídeos, né, então a gente está aí com um foco bem especial, né, no trabalho que está começando, para a produção de pectinoligosacarídeos. Então, de uma forma geral, né, as etapas, né, de produção desses oligosacarídeos passam por, né, uma etapa de extração, isso é o que a gente tem visto, né, e também feito com as nossas matérias-primas. Então, você precisa ter uma tecnologia para a extração do polissacarídeo, e a tecnologia hidrotérmica, ela tem sido bastante recomendada. Depois disso, você faz a utilização das enzimas para hidrolisar essas cadeias, e aí sim obter, né, o tamanho adequado de cadeia, para que você tenha, então, a atividade prebiótica esperada. Então, em 2018, a gente deu start aí na nossa linha de produção, na nossa linha de pesquisa, focando na produção de oligosacarídeos a partir de resíduos agroindustriais, né, e essa linha de pesquisa começou, então, com esse grupo, né, formado por mim, pela professora Débora, pelo Sidney, né, que foi aí um dos inspiradores aí para essa linha de pesquisa, e as nossas alunas, então, a Maria Angélica, a Gabriela e a Carla, né, sendo que a Carla e a Maria Angélica já defenderam, né, as suas dissertações. Então, nós tivemos aí alguns desafios, na verdade, né, que foi justamente desenvolver metodologia, né, adaptar a metodologia, porque era uma linha de pesquisa totalmente nova, né, então, tivemos aí alguns desafios logo de cara, mas o mais importante, né, a gente conseguiu, né, vencer esses desafios, né, a gente está super feliz aí porque os resultados estão vindo, conseguimos publicar alguns artigos bem importantes, o primeiro deles sendo esse review, né, que a Débora, inclusive, colocou na apresentação dela, né, na Process Biochemistry, onde o que a gente fez aqui foi fazer um levantamento das principais matérias-primas utilizadas para a produção de SHOS, fizemos aí também o levantamento das principais condições de pré-tratamento e, principalmente, né, fizemos aí uma descrição do mecanismo de ação das xilanases necessárias para a obtenção do SHOS. O segundo trabalho publicado, então, relaciona aí a composição, né, os carboidratos que constituem a casca de banana, e esse trabalho foi bem importante porque a partir dele, né, a gente agora entende o potencial da matéria-prima para a produção de xiloligosacarídeos. E, na verdade, nesse trabalho, os nossos rendimentos aqui ainda foram baixos, né, mas, como eu falei, né, essa matéria-prima aí, ela vai dar continuidade a um próximo trabalho, né, e o entendimento, né, da construção aí da casca de banana foi bastante importante para essa continuação. E o terceiro trabalho, né, é publicado aí na Carbohydrate Polymers, né, uma revista super importante na área, onde aqui o resíduo que nós utilizamos foi o envoltório de caroço de manga, onde nós utilizamos tratamento hidrotérmico, e nesse caso, utilizamos para a extração do polissacarídeo, né, nós nem chegamos a utilizar as enzimas ainda nesse trabalho, na verdade, então o que a gente espera é que, né, agora com a utilização das enzimas, você consiga reduzir, né, a concentração
de cadeias grandes de chilana, né, a oligosacarídeos, né, o tamanho aí aproximadamente de 2 a 6 unidades monoméricas, que é o tamanho mais recomendado para atividade prebiótica. Além disso, a gente vem trabalhando aí com outras matérias-primas, né, a casca de mandioca, que é a matéria-prima aí do projeto PRONEM, né, na verdade o projeto ele visa aí a valorização dos resíduos da cadeia de produção da farinha de mandioca. Então a casca de mandioca é um desses resíduos e nesse projeto, né, uma das frentes do projeto é a produção de oligosacarídeos a partir da casca de mandioca. O bagaço de cerveja também, né, é um resíduo aí bastante importante, né, no contexto inclusive aí de Santa Catarina, né, e é a matéria-prima aí do trabalho de doutorado da Gabriela, e a gente sabe que nesse resíduo nós temos aí uma boa quantidade de arabinose, né, então o xilooligosacarídeo que você obtém daqui, ele ainda vai ter arabinoses, né, penduradas na estrutura, e a gente sabe que isso também pode ter um efeito aí bem interessante na atividade prebiótica. E por último, né, a partir dos resultados aí que a gente obteve, então, no trabalho, né, com a casca de banana, né, e além da prospecção aí do crescimento, né, dos pectino-oligosacarídeos, né, dos pós, porque esses ainda são oligosacarídeos pouco estudados, existem pouquíssimos trabalhos ainda na literatura, então a gente quer dar continuidade nesse trabalho, né, já que, né, estudos apontam que esses oligosacarídeos, eles têm atividade anticancerígena, eles têm inibição, né, contra patógenos, então a gente sabe aí, né, desses bons resultados, e a gente quer testar, então, a casca de banana, porque a casca de banana, né, somando as frações de carboidratos que você tem ali, de pectina mais hemicelulose, você tem aí mais ou menos de 30 a 35% da casca de banana. Então, a nossa intenção é melhorar as condições de extração, melhorar as condições de hidrólise para a obtenção desses dois oligosacarídeos. E, né, avançar, claro, né, na nossa linha de pesquisa, fazendo as atividades prebióticas, né, avaliando a atividade prebiótica desses oligosacarídeos, e também atividades anticâncer, né, que é aí uma das linhas de pesquisa, né, da expertise aí da nossa pós-doc, da Karina Sesca, né, então aproveitar isso para a gente estar mostrando o potencial desses oligosacarídeos. Bom, e eu queria, então, agradecer a oportunidade, né, de poder expor aqui um pouquinho, né, do nosso trabalho, que está só começando, agradecer o empenho do nosso grupo aí, e principalmente, né, a parceria com a professora Débora, né, que para mim tem sido extremamente valiosa, agradeço muito. E, claro, eu não posso deixar de agradecer aqui outros 2 professores que têm me ajudado muito, né, ajudado o nosso grupo, de forma geral, que são o professor Boris, né, aqui da UFSC, junto com o aluno dele, o Eduardo Zanella, e também a professora Rosana Goldbeck, da Unicamp, que tem sido uma parcerona, junto com a aluna dela também, a Patrícia Ávila, que tem nos apoiado bastante aí com algumas análises. E, né, eu espero que com as nossas palestras, né, a Débora aí deu uma aula para a gente de várias áreas, né, de aplicação das enzimas. Espero que com a minha palestra aqui e na sequência com a da Eliane, a gente possa ter deixado mais claro para vocês, né, o porquê a gente escolheu esse título, né, justamente Enzimas, a arte de biotransformar. E é isso, gente, agradeço muito a oportunidade, fico à disposição. Muito obrigada, Patrícia. Eu acho que a sequência agora é a Eliane, que também pode se posicionar para colocar a apresentação. Tá ótimo. Aqui tá tudo certo? Vocês estão me ouvindo bem? Tá ótimo? Só. Tá bom, pessoal, boa tarde. Eu começo agradecendo também a oportunidade de estar aqui hoje. É uma honra para mim representar os egressos na área, representar as Deboretes também, e poder falar um pouquinho com vocês dessa área que me interessa tanto, né, de biotransformação, lipases, e parabenizar também o programa, no qual eu tenho um grande orgulho também de ter feito parte. Eu vou comentar rapidinho sobre a minha formação acadêmica. Então, como a
as professoras já mencionaram, né? Eu sou engenheira de alimentos, formada pela FURG, em Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Fiz um mestrado lá também. Então, sempre atuei na área de bioprocessos, biotecnologia, sempre nessa área de produção de bioprodutos, né, cultivo submerso, estado sólido. E a parte enzimática da minha vida entrou, então, em 2012, onde eu comecei o doutorado com os professores, com o professor Jorge e com a professora Débora. O doutorado foi desenvolvido na área de mobilização de lipases, em suportes poliméricos, na época realizado no Engebio, tem até uma foto aqui do pessoal da época, e também em parceria com a LCP, que esse laboratório também teve uma importante participação no desenvolvimento da minha tese. Então, os professores Pedro e Cláudia nos ajudaram bastante. Ainda eu tive a oportunidade de trabalhar com o pesquisador Benevides Pescella, em Madrid, referência mundial na área de mobilização de enzimas. Então, foi uma experiência excelente, eu pude aprender muito mais sobre essa área. Tenho até uma foto aqui do Benevides e da Débora. Então, com esse trabalho, nós fomos agraciados pela menção honrosa do Prêmio CAPES de Tese, o que me deixou muito feliz e orgulhosa do trabalho que nós desenvolvemos. Após o doutorado, eu vim para o UFRJ, então desenvolvi o meu pós-doutorado na parte de bioquímica e engenharia química, com a professora Denise Freire. Então, a parte de mobilização, né, de biotransformação, ela abriu muitas portas para mim, porque esse é um grupo que trabalha muito com a produção de enzimas e com a aplicação em diferentes áreas da biocatálise. Então, eu pude agir nesse link, né, fazer essa conexão entre as áreas aqui. Atualmente, eu sou professora visitante do Departamento de Biotecnologia Farmacêutica. Aí, aqui mostrando um pouquinho, o laboratório fica na Ilha do Fundão, aqui no Rio de Janeiro. Fico nesse laboratório atualmente, que é o Laboratório de Biotecnologia Microbiana de Fármacos. Mostro aqui alguns parceiros, né, que me acolheram nessa vinda para a UFRJ. Eu coloco eles aqui como símbolos dessa minha equipe. Claro que também teriam vários alunos de pós-graduação, né, os alunos de iniciação científica, que são tão importantes nessa caminhada, né? Estão aqui representados por esses pesquisadores. Como eu comentei, eu acabei trabalhando, né, trabalho muito na interface entre os processos. Então, essa interface me possibilitou trabalhar com me possibilita ainda trabalhar com diferentes universidades, diferentes laboratórios, algumas empresas que eu acabei não citando aqui. Claro que a UFSC segue como um parceiro, na figura da professora Débora, da professora Genor, da doutora Rosana Henriques também, que são parceiros ativos aí, a gente está sempre conversando e trocando ideias e trabalhando com a parte de biotransformação. Então, aqui outras parcerias nacionais e internacionais também. Então, eu tenho trabalhado com as lipases, como as professoras já comentaram, né, toda a importância desse mundo enzimático. As lipases são enzimas muito versáteis, podendo ser aplicadas em diversas áreas. Eu citei aqui algumas áreas em que eu tenho atuado diretamente. Por exemplo, no desenvolvimento de fármacos, eu tenho trabalhado no desenvolvimento de derivados farmacológicos como o mioinositol, que é utilizado no tratamento da doença de Chagas. É uma doença negligenciada, né? A gente sabe todos as desvantagens associadas aí a esse tipo de doença. Então, as lipases são grandes aliadas nesse sentido, porque a gente consegue diminuir o número de etapas da síntese do derivado farmacológico, utilizando aí a especificidade dessas nossas queridas lipases. Então, além do mioinositol, nós também estamos trabalhando no desenvolvimento de um antidepressivo. Bem interessante essa área. Então, eu também tenho trabalhado com a modificação de óleos, que foi algo que eu comecei no doutorado, com a parte de biolubrificantes também, inclusive utilizando alguns óleos microbianos, na produção de ésteres para cosméticos, aí inclui ésteres de vitaminas, né, ésteres emolientes. Participo também de um projeto bem grande com a produção de biodiesel enzimático. Temos algumas parcerias no desenvolvimento de peeling enzimático também.
e na biodegradação de polímeros, em parceria com o pessoal do Laboratório de Engenharia de Polimerização na COP. Então, eu comentei dessa versatilidade das lipases, né? Então, a gente poderia passar o dia inteiro conversando sobre áreas de atuação de lipases, de enzimas no geral. Então, elas vão desde a área de alimentos, passando pela indústria do couro, bioenergia, e eu saliento aqui também o papel da enzima nesse momento tão difícil que a gente está vivenciando, né? Então, tem muitos trabalhos com o uso de enzimas como auxiliares no diagnóstico da Covid-19, claro que também no conhecimento do vírus, né, das características dele, toda a parte de PCR, as enzimas são muito importantes, mas saliento aqui as lipases como auxiliares no diagnóstico. Então, muitos trabalhos afirmam que o paciente com essa enfermidade acaba tendo os níveis de lipase alterados, que chegam a 20 ou 30 vezes superior a de um indivíduo normal. Então, considerando todo essas vantagens das enzimas e das lipases, elas ainda chegam aos nossos pesquisadores com um preço elevado. A gente sabe que não é bem assim, né? Elas não são tão caras assim, digamos. Só que elas chegam ainda nas mãos de nós pesquisadores com um preço que, por vezes, inviabiliza o processo, inviabiliza os nossos testes. E também com uma baixa estabilidade, que a gente considera que está tirando, por exemplo, de um sistema biológico de um micro-organismo e onde a enzima estava protegida e aplicando ela numa reação com um microambiente completamente diferente. Ela acaba perdendo um pouco dessa estabilidade. E nessa forma, ela também não pode ser reutilizada. Então, considerando tudo isso, que entra aí as vantagens da imobilização de enzimas, que é uma área que eu tenho atuado fortemente, né, desde 2012, lá com o início do meu doutorado, até os dias de hoje. Então, aqui eu trago uma figura que eu acho muito didática, né, mostrando que a estratégia de imobilização ela pode ser feita de várias formas, seja por adsorção, encapsulamento, ligação covalente, intercruzamento, né, de forma que, por vezes, nem há necessidade de um suporte sólido. Muito tem se falado atualmente na mistura, né, no uso de várias formas, várias estratégias. Então, eu faço uma ligação covalente, adsorvo, uso reagentes de intercruzamento, né, de forma a melhorar a biocatálise. Então, o que eu tenho feito, né, que a gente tem trabalhado. A gente precisa olhar para os dois atores principais, que são as enzimas, conhecer as propriedades bioquímicas, cinéticas, bem como as características do suporte. Quanto mais informações a gente tiver em relação a esses dois, mais esses parâmetros aqui vão poder ser controlados. Então, a gente faz a imobilização e ajusta os parâmetros de imobilização, a estabilidade operacional desse biocatalisador, reuso, que é muito importante, está diretamente relacionado aos custos do processo, produtividade desse biocatalisador. Então, a gente tem trabalhado nesse ramo aqui, nessa linha, que a gente chama de engenharia de suportes. Eu caí? Não. A gente chama de engenharia de suporte. Que é essa parte de modulação e estudo aprofundado das características do suporte. Então, a gente tem trabalhado na parte de desenvolvendo partículas casca-núcleo, partículas funcionalizadas, partículas porosas, né? Tudo isso de forma a melhorar essa interação enzima-suporte. Aqui um trabalho bem fresquinho, que foi publicado recentemente, uma parceria UFSC-CSIC ainda. Nesse aqui a gente conseguiu produzir as partículas, produzir nanobiocatalisadores, né, por polimerização e mini-emulsão. E esse biocatalisador final, ele foi aplicado na hidrólise enantioseletiva do ácido mandélico. Aqui eu ressalto a importância do enantiômero R no tratamento de doenças do trato urinário e também o mesmo biocatalisador na produção de ésteres etílicos de ômega 3. Então, ressaltando aqui a versatilidade das lipases, né, que puderam ser aplicadas no mesmo trabalho, tanto na área farmacêutica quanto na área de alimentos. Aqui alguns trabalhos do início do meu doutorado, onde a gente utilizou poliuretano peglado e com diferentes modificações, né, o processo de mobilização sempre foi estudado a fundo.
e essas partículas com lipases imobilizadas foram aplicadas na produção de ésteres etílicos de EPDHA. Aqui utilizando um sistema livre de solvente, a gente conseguiu reutilizar o biocatalisador, foi um trabalho bem bonito. Aqui utilizando também o poliuretano, eu saliento para vocês a diferença morfológica em relação ao slide anterior, né, o trabalho anterior. O que a gente tira disso é que diferentes técnicas de polimerização levam a diferentes morfologias e isso afeta diretamente as características e o desempenho do biocatalisador na biotransformação. Então, aqui a gente mobilizou a enzima de diferentes formas no poliuretano e aplicou na síntese de geranilpropionato, que é um éster importante também na indústria de alimentos. Aqui outro trabalho, onde a gente utilizou o polimetilmetacrilato também como suporte para a imobilização de enzimas. Então, essa área que eu comecei no doutorado, eu continuo me aprofundando cada vez mais nessa parte de imobilização. Então, aqui já tem uns trabalhos mais recentes desenvolvidos na UFRJ, onde nós utilizamos diferentes monômeros, diferentes grupamentos funcionais e analisamos, né, todas essas características relativas ao suporte. Em se tratando de lipases, a hidrofobicidade é um fator muito importante. Então, a gente sabe que quando as lipases estão em contato com superfícies hidrofóbicas, elas tendem a ficar na forma mais ativa, né? Na forma que a gente associa com ela aberta. Enfim, mas a gente viu que existe um valor ótimo também para essa imobilização. Então, foi um trabalho bem interessante, desenvolvido nessa linha. Então, aqui, desenvolvimento de poliestireno, copolimerizado com dibenzeno, e também nessa figura abaixo, com o mesmo polímero, né, com diferentes funcionalizações. Então, como eu comentei, a gente olha para os dois lados, né, para os nossos dois grandes atores. Então, aqui olhando também para a lipase, a gente tem trabalhado no sentido da produção de biocatalisadores homemade, né, ou seja, a gente produz todo o biocatalisador. Esse daqui é um estudo bem interessante da produção de um homólogo da Calbé. Então, nesse caso, foi produzido por expressão heteróloga. Nesse caso, a LipB, que é esse nosso biocatalisador homemade, ele apresentou só uma cadeia de histidina mais, né, que faz com que essa lipase tenha características, embora semelhantes, mas apresente algumas diferenciações da enzima comercial. Então, nesse sentido, a gente tem trabalhado também no aperfeiçoamento desses biocatalisadores, então, utilizando estudos no sentido de melhorar a estabilidade. Aqui nessa figura fica nítido, né? Essa figura, a linha pontilhada mostra o quão mais estável ficou o nosso biocatalisador com o tratamento citado aqui no trabalho. Então, a gente tem trabalhado, né, na produção da LipB por cultivo submerso e também na produção de diferentes partículas visando a imobilização das enzimas. Então, aqui a gente já consegue, né, em parceria com o EGPOL, com o Laboratório de Engenharia de Polimerização, coordenado pelo professor José Pinto. Então, a gente já consegue produzir esse suporte em escala piloto. E também é possível produzir a enzima, a gente produz aqui no LABIM, que é o laboratório coordenado pela professora Denise Freire. Então, a gente já consegue produzir a enzima também em escala piloto e ter esse biocatalisador em maior quantidade, de forma que a gente consiga testar em mais reações. E outra vertente que eu tenho trabalhado também seriam nesses biocatalisadores do tipo whole cell, ou seja, de célula íntegra, né? Nesse caso, é feita a modificação por engenharia genética, esse laboratório em parceria com o LAMP, aqui da UFRJ também, no Laboratório de Microbiologia Molecular e Proteínas, que é coordenado pelo professor Rodrigo Volcan. Então, nesse caso, a enzima já é produzida e mobilizada, é uma técnica muito interessante, ou seja, a gente consegue utilizar a parede celular da levedura como suporte. Então, é adicionada uma proteína âncora aqui, que a gente utiliza proteínas com repetição sucessiva, floculinas, e no caso a gente trabalha com a lipase de rizomucromia. Então, o que a gente vem trabalhando é fugir um pouco desse paradigma convencional, digamos assim, né? Que também é uma estratégia super bem-vinda na biotransformação. É o que comumente é feito.
A gente produz o biocatalisador e vê em qual reação funciona. É uma estratégia também. Adapta esses processos ao biocatalisador. O que a gente tem proposto é inverter um pouco isso. Para fazer esse biocatalisador sob medida. Então, o que eu tenho feito com esses parceiros é nesse sentido. A gente entende a reação, entende o que pode ser feito, desde a densidade do suporte, né, as características de imobilização, de forma que se consiga aí chegar perto de um biocatalisador ideal, né? Claro que um biocatalisador ideal aí é muita prepotência da minha parte, mas a gente tenta aí chegar num biocatalisador o mais ideal possível. Salientando aqui também o mercado de enzimas, o mercado de lipases, muito tem se falado em diversos ramos do mercado que acabaram sofrendo com a Covid-19. O mercado de enzimas não foi diferente, porém, especialistas, né, nesse tipo de análise afirmam que, no caso das enzimas, esse mercado está crescendo ainda mais. É como se a Covid-19 tivesse tido um impacto positivo em relação a isso. Isso se explica, é claro, pela busca de alternativas de tratamento do vírus, diagnóstico, identificação. São dados bem interessantes. Então, aqui, nós fizemos uma figura, né, retirada com os dados do Scopus. Listamos algumas enzimas aqui e o uso em diferentes setores. Aqui só para ressaltar o slide anterior. Então, é a confirmação de que a maior parte do que tem sido publicado está relacionada a essa área de bioquímica, genética e biologia molecular. A nossa lipase está aqui, nessa coluna em azul, né? Ou seja, quase 30% do que tem sido publicado com lipases está relacionado a essa área. Então, ressaltando aqui as tantas oportunidades que envolvem a biotransformação, eu sei que, por vezes, na pós-graduação, a gente também fica um pouco aflito em qual área seguir, né? É por isso que eu quis compartilhar isso com vocês. A gente fica se perguntando até se segue para a área industrial, se segue a área docente, segue a docência, segue como pesquisador. Eu saliento que essas áreas, a meu ver, são complementares. São complementares e precisam uma da outra para existir, para continuar crescendo. Aí, nesse sentido também, eu participo de uma startup da BioSoul, que caminha nesse sentido da biocatálise, né? Na transformação de processos de químicos para biotecnológicos e nessa parte de biocatálise associada a enzimas. Então, a biotransformação, ela apresenta inúmeras possibilidades. Então, se a gente pensar no quão a gente já evoluiu nessa área, claro que há muito por vir, mas já existem técnicas de mobilização com materiais funcionalizados muito mais específicas. Os bioreatores também, que sofreram um significativo avanço. E também não poderia deixar de mencionar técnicas moleculares, onde é possível alterar a conformação da enzima, alterar a parte genética para que expresse uma enzima com uma característica diferente. Então, hoje a gente já avançou muito em relação a isso, mas existem ainda muitas possibilidades. Então, relacionando toda essa complexidade, claro que eu falei aqui de forma rápida, mas de tudo que foi visto, né, de tudo que a gente conversou essa tarde, que dá para ter ideia do quão complexo é esse universo. A gente está pensando que a gente está tratando de uma estrutura proteica extremamente complexa, afetada diretamente pelo seu microambiente, e que fazer essa interação dessa estrutura complexa com o substrato é realmente uma arte, né? Eu achei essa associação perfeita. E ressalto aqui que nós precisamos de artistas de todas as formações, sejam engenheiros de alimentos, matemáticos, biotecnólogos, né? E isso colaborará, com certeza, para o avanço da área. Então, ressalto aqui, considerando tudo isso, trabalhar com enzimas é realmente uma arte, né? E o que nos torna artistas nessa arte de biotransformar. Agradeço novamente, acho que fiquei em 20 minutos. Agradeço a oportunidade de conversar com vocês. A Débora, eu sempre vou agradecê-la. E também a minha nova parceira, a professora Patrícia. Bom, muito obrigada.
Muito obrigada, Eliane, obrigada, professora Débora, obrigada, professora Patrícia, obrigada, professora Eliane, estava muito, muito legal, eu acho que todo mundo curtiu bastante, entender um pouquinho mais sobre o que é enzimas e a arte de biotransformar, e eu abro a palavra para os nossos participantes aqui, tem muita gente ainda presente no grupo, vamos lá. Todo mundo dando parabéns para vocês, vocês estão fazendo sucesso. Vocês estão no chat, é muita coisa para coordenar. No chat. Vamos lá, gente, perguntem. Ninguém pergunta nada. Vamos lá, eu queria saber de vocês, o que vocês acham que é o maior desafio que tem agora na área? É uma pergunta difícil, mas quais são as principais dificuldades para essa área deslanchar? E aí eu digo, faço um link com aquilo que a Débora falou no início, não sei se foi a Débora ou a Patrícia agora, da Covid, porque todo mundo só fala em Covid, a pandemia está cada vez mais complicada mesmo, mas pode sim ter uma aplicação da área de enzima para a solução desse problema que é mundial. Eu queria saber se tem alguma perspectiva na área de enzimologia para o tratamento do Covid também, por exemplo, como um dos principais desafios. Só para complementar, no chat tem uma pergunta nessa mesma linha que a Sandra fez do Leno, de repente já responde as duas de uma vez. Desculpa, não vi. O Leno pergunta assim, com todas as atenções voltadas para o Covid, existem estudos sobre a aplicação de enzimas na produção de compostos bioativos antivirais para auxiliar na prevenção e tratamento de doenças causadas por diferentes vírus de alto contágio. Caso sim, o grupo pensa em iniciar ou possui algum estudo nessa área? Meninas, com vocês. Eu vou deixar para a farmacêutica do grupo iniciar. Vamos lá. De comentar do Covid, tinha outra pergunta antes. Em relação a... Lembrei. Os desafios, né? Exato, era em relação aos desafios, né? Algo que a professora Débora até comentou durante as nossas reuniões preparatórias e até no preparo desse nosso artigo, que está ficando bem legal, que muita gente fala de multidisciplinaridade, só que efetivamente isso ainda não acontece. Eu tive a oportunidade, né, de conviver com especialistas em diferentes áreas, sejam aí as áreas que eu citei, né, e outras áreas ainda. Mas, por vezes, é muito difícil conversar com esse tipo de profissional, né? Porque a gente acaba achando que a nossa área se destaca, digamos assim. Então, eu acho muito importante essa discussão, né? E saber ouvir os outros profissionais e dar a nossa opinião. Eu acho isso que realmente o futuro caminha para isso. Além das técnicas e de tudo que a gente já avançou em relação às técnicas de análise. Eu não sei se alguém quer complementar em relação a isso, fique à vontade. Eu posso complementar um pouquinho falando, na verdade, ali na linha de pesquisa que a gente vem seguindo, que existem diversos estudos aí com extração de polissacarídeos e modificação de polissacarídeos através de enzimas para a produção de vacinas, que também é algo super importante aí, né, e que contempla um pouco, né, disso que a gente está falando aí da Covid-19. Geralmente são polissacarídeos modificados, né, não são polissacarídeos naturais, né, existe aí alguma modificação para potencializar esse efeito aí antiviral. Então, é uma das vertentes aí também, né, da utilização dos polissacarídeos. E, na verdade, Sandra, apenas para finalizar, a Sandra e o Leno, que perguntou também, né, eu só acredito na multidisciplinaridade, né, a gente busca isso, né, e eu sou prova de que eu trabalho com todo mundo dentro do departamento, e eu acho que a gente só evolui assim, né, nós temos o meu pós-doc atual no POSEM, que é farmacêutico, e tem dado uma contribuição enorme à área de enzimologia, no que diz respeito à avaliação de atividades biológicas, atividades anticâncer, antitumorais, né, principalmente,
com os compostos que a gente produz, né? Então, eu acho que o caminho, né, e a nossa área já é uma área, eu ponho multi, inter, transdisciplinar, mas eu acho que a gente só vai conseguir evoluir com parcerias, né, dentro, né, do departamento que nós já temos, fora da universidade, fora do país, mas que sejam multidisciplinares e que possam nos complementar. Eu acho que nós somos engenheiros de formação, né, e que eu falei ali no começo, a nossa contribuição é transformar muitos processos, o nosso sonho é ver eles em escala industrial, mas essa é a maior contribuição do engenheiro, mas eu acho que nós temos é um longo caminho a percorrer, e nessa área em específico, né, nós começamos lá da manipulação genética do micro-organismo produtor de uma enzima, e vamos para uma área de materiais, né, que é a parte de engenharia de suportes, é uma área de materiais puro. Então, a gente precisa, né, dessa multidisciplinaridade. Eu até fico muito feliz que a Eliane está lá na área de biotecnologia farmacêutica, dando a contribuição do engenheiro dentro da área de farmácia. Eu acho que só assim a gente consegue evoluir. Muito bem, muito obrigada, meninas. Mais alguém? Eu só queria comentar a parte do Covid em relação à pergunta do Leno, e eu acho isso muito interessante, né? Ter uma formação de alimentos e acabar parando lá na parte de fármacos, né? E como as áreas estão realmente relacionadas. Então, só respondendo a pergunta dele, as enzimas, elas participam muito dessa busca por um diagnóstico da Covid-19, né? Claro que são aí estrelas de vários processos farmacêuticos, farmacológicos, mas relacionados à Covid, a gente já tem muita coisa. Se a gente pensar até, por exemplo, a AC2, que é um dos receptores desse vírus no nosso organismo, é uma enzima, né? Então ela está ativamente participando. Existe todo um mecanismo muito complexo em relação a isso. Alguns trabalhos já propuseram inativá-la, mas isso vai ter outros efeitos. Então, o que pode se fazer em relação a isso? A gente tem caminhado um pouquinho nessa área, claro que mais na parte de revisão, de repente propor um diagnóstico em relação à Covid, mas muito inicial ainda. Não me atrevo a dizer que eu tenho alguma coisa pronta em relação a isso. Mas a gente está estudando aí com outros profissionais também. Porque as enzimas realmente têm um papel fundamental, né? Tanto nessa doença viral, quanto em outras, para ressaltar. Ok. Perfeito. Muito bem, gente. Parabéns novamente, muito obrigada. E estaremos na próxima. A Ellen queria fazer uma pergunta. Muito obrigada a todos. A Ellen, Sandra, a Ellen queria perguntar. A Alcilene tocando o terror no grupo. Desculpa, eu não vi aonde. No chat, a Ellen disse que tem uma pergunta. Eu não estou achando aqui. Nem eu. É porque eu fui para baixo. Tá lá para cima, é. Então passou. Desculpa, Ellen. Vamos lá, Ellen, pode falar. Imagina, não tem que... Olhando aqui do lado, eu não vi. Não tem que Fala, se desculpar. amiga. Não tem que se desculpar de forma alguma. Na verdade, me causou apenas uma curiosidade, é uma coisa que a gente tem conversado muito com os alunos de pós-graduação, que é a questão da inserção no mercado de trabalho, e a Cipolati fala ali no final, né, em relação à startup, e isso é uma coisa que a gente precisa salientar, eu acho, nesse momento, porque nós não estamos mais formando nossos mestrandos, doutorandos, enfim, nossos alunos de pós-graduação para ser igual a nós, né, para ser professores de universidade, porque não vai ter lugar para todo mundo, né, isso é fato, né, não vai ter lugar. E daí eu gostaria apenas de ouvir um pouquinho mais da Cipolati em relação a isso, né, como que foi a trajetória, porque eu tenho alguns alunos meus aí escutando, e acho que isso é importante para todos os alunos de pós-graduação, e eu tenho esses diálogos muito fortes com outros pesquisadores, o professor Ayrton Kunz, da Embrapa, ele sempre me passa essa angústia também muito forte. A gente precisa trazer novas perspectivas para os nossos alunos de pós-graduação. E quando a Cipolati falou um pouquinho sobre isso, me deu uma coisa legal, assim, eu quero ouvir mais um pouquinho sobre isso. Então, eu não sei como é que está o tempo, mas eu gostaria de ouvir um pouquinho mais sobre essa tua trajetória e como é que foi essa inserção. Tá? Muito obrigada e parabéns para vocês três pela apresentação, professora Sandra também,
tudo divino, assim, eu estou adorando as webinars de vocês. Que bom, pode falar ainda, temos tempo, Eliane, vai lá. Tá ótimo. Obrigada, Ellen. Obrigada, Ellen. Que bom te ver por aqui também, né? Acabou sempre participando aí da minha trajetória. Eu acho excelente essa pergunta, até porque, no meu caso, eu nunca tinha pensado em empreender. Na verdade, o grupo que eu participo agora, com as meninas da UFRJ, né, com a Martina e com a Evelyn, que eu destaquei ele no início, que elas tinham mais esse sentimento e essa visão de empreendedor. Eu estava mais focada em ser realmente professora, né, e pesquisadora, enfim. E essa nova visão que elas me trouxeram me deixou muito animada. Mas eu também acho que é muito difícil a gente entender isso, sair um pouquinho da universidade, mas também entender que a universidade tem um papel fundamental para a empresa também. Eu acho que a gente tem que se valorizar um pouco mais, valorizar o que a gente está fazendo dentro da universidade, mas eu também entendo que é muito difícil a gente sair, né? Como que vai fazer isso? Eu acho que já se avançou muito, a gente tem a lei da inovação aí. Eu acho que quem quer empreender tem que dar uma boa olhada nessa lei, no que pode fazer, como usar a estrutura da universidade, como que é feito isso. Eu entendo que ainda não há um padrão, né? Cada universidade tem um jeito de fazer. Aqui a gente tem um polo tecnológico, então já tem um espaço para incubação das empresas. Eles têm também uma parte toda de assessoramento jurídico. Então, a gente demorou um pouquinho para abrir a empresa, para entender essas questões, entender onde que a gente se encaixaria nisso tudo. Então, teve aí uma longa conversa com advogados, né, para a gente deixar tudo da forma mais correta possível. E eu acho que assim, a gente tem que levar essa área adiante também, ainda mais na área de biotransformação. Estou estimulando concorrentes, mas eu acho que isso é ótimo também. Eu acho que é uma grande oportunidade para empreender. Eu fugi da pergunta. Eu acho que tá bom, eu acho que, não sei se tem mais alguém que queira comentar alguma coisa, ou as demais. Respondi, Ellen? Respondeu, querida. Muito obrigada. Desejo muito sucesso, que você colha todos os Fique frutos rica. que você plantou, né? Porque eu pude acompanhar de pertinho, assim, a tua trajetória, e eu acho que, assim, você só vai colher tudo que foi plantado. Ellen, sobre esse tema, o nosso último encontro, o webinar do dia 30, que é o encerramento, vai ser uma amostra disso, do professor Petros, do que ele fez depois de aposentar. Então, da academia para a indústria. Estamos precisando disso, né, Sandra? Estamos precisando... Então, na verdade, é um pouco do caminho inverso, né? Porque o mais normal era as pessoas irem primeiro, depois de formar, ir para a indústria, e depois da indústria voltar para a academia, que era mais ou menos um caminho normal. Agora, a gente precisa estimular esse outro movimento, né? Porque, como a Ellen falou, não vai ter lugar para todo mundo na academia, né? Não só isso, como eu acho que cada vez mais a indústria precisa contratar doutores. Cada vez mais. A gente precisa fazer aqui, né? Deixa eu só finalizar, porque eu acho que esse assunto que a Ellen puxou, eu, né, estou na coordenação da pós, a Sandra também, tantos outros aqui já estiveram, é uma reflexão que a gente tem feito, uma preocupação que a gente tem diariamente. E o assunto é muito complexo, né? Mas aconteceram 2 fatos no último ano que me deixaram bastante felizes, não sei. Primeiro foi a perda do Sidney, né? O Sidney, nosso pós-doc favorito naquele momento, nós perdemos ele para a indústria, né? Então, pesquisador, doutor de excelente qualidade, excelente, está dentro da indústria desenvolvendo projetos na área de biotecnologia, né, especificamente, doutor.
E eu fiquei, nos últimos tempos, eu perdi, né, a Jace, eu acho que está aqui ainda também, nós perdemos o nosso, outro pós-doc favorito, que era um pós-doc voluntário do PPGA, do POSENC, mas fez doutorado com a Jace. Perdemos ele para a indústria também, para uma multinacional agora, né, diferente, mas para atuar na área de pesquisa e desenvolvimento. Então, assim, eu tenho esperança de que as indústrias, né, maiores, e eu acho que é uma oportunidade também, as startups, a empresa do professor Petros, que está de vento em popa, comece a contratar esses doutores, esses cientistas, né, de alto nível, para desenvolver processos também lá em nível industrial, e que a gente saia um pouco de formar doutor, a pessoa acaba o doutorado, quer fazer concurso de ser professor. Como a Ellen disse, e é uma reflexão de coordenador de pós-graduação, não tem mais espaço para todo mundo, e a gente está vendo uma diminuição dessa procura, né? Então, acho que a gente tem que fazer uma busca. É outra coisa, né? Ao invés de produzir artigo, produzir outras coisas que mostrem a inserção, né? Isso. Né? Com certeza, é uma mudança de... As patentes, né? Aí vem as patentes. As patentes. Eu tenho um exemplo, Débora, de um egresso de vocês aí, que é o que é o doutor Luciano Emiliato, que tu conhece. Fez graduação em Engenharia de Alimentos aí na UFSC, fez doutorado lá com a professora Maria Isabel na Unicamp. Hoje ele é um doutor numa indústria farmacêutica, e ele acaba de compartilhar conosco no grupo do laboratório que ele desenvolveu 3 ou 4 produtos farmacêuticos de altíssima complexidade e doutor dentro da indústria, formado aí no UFSC em Engenharia de Alimentos. Então, assim, a gente está tendo, né, esses exemplos, está tendo essas... que bom, mas eu gostei muito de ouvir da Cipolatti, assim, algumas coisas mais concretas, porque eu fico incentivando meus alunos a isso, mas às vezes parece tudo meio uma viagem da minha cabeça, assim, né, que eu quero que eles façam, e quando eu vejo exemplos concretos, como o Lu, que a Débora conhece bem, que é egresso de vocês, agora a Cipolatti me passa mais um grande exemplo disso. Nossa, sem um sonho, né? Fico pensando, né? A Aline Frume, Tamares Scapini, montando uma startup de bioherbicidas, que é o que a gente trabalha aqui, e elas montando essa empresa e botando isso no mundo, né? No meio comercial. Seria muito legal, né? Mas agora já viajei, desculpa, já falei demais. Não, a viagem voltando para financiar nossos projetos de pesquisa. Esse é meu sonho, Cipolatti. Só um adendo, Ellen. É muito interessante isso, aqui a gente falando sobre isso, e eu passei um tempo lá na UC Davis, e o que a gente mais via eram pessoas vindo da indústria fazer doutorado ou pós-doutorado. E o meu supervisor, que abriu uma startup, contratou 2 pós-doc e um doutor para a startup dele. Tu vê, um dia a gente chega nesse 50% de lá, né? Então, lá é corriqueiro você ver empresas pagando os seus funcionários para fazer doutorado e pós-doutorado. Isso dentro da área de alimentos, dentro da área da parte de agricultura, né? Em todos os setores ali, da engenharia. Então, é uma coisa muito interessante isso, que um dia a gente vai despertar, assim, as empresas vão despertar muito mais, né, para começar a pegar esses doutores aí, até os pós-doutorandos também, né, que eu acho que... Oxalá, isso aconteça. É o caminho. Depois que nós passarmos essa onda negra que nós estamos atravessando... Sim, nós vamos passar, já passou lá e vai passar aqui. Então, aí, 2022. Nós vamos dar resposta aí, vamos sim. Gente, mais uma vez, muito obrigada. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Não, ninguém perguntou mais nada. Obrigada às 3, parabéns, excelente trabalho. Aguardo vocês na semana que vem para mais um evento. Sandra, oi. Obrigada pela oportunidade. Eu esqueci de dar os parabéns para as gurias, foi muito bom, viu? Parabéns, gurias. Muito obrigada. A oportunidade é de todos. O que fica dessa coisa toda é a interação, e nós criamos uma interação muito legal entre nós 3, né? E eu espero que renda frutos aí no futuro também, que essa é a intenção, tá? Muito obrigada novamente aos organizadores do webinar, que estão perfeitos. Alain, muito obrigada. Maravilhosos. Aqui.
E até a próxima, semana que vem tem mais, tá? Beijo. Tchau, Beijo. Obrigada. Tchau. Beijo. Tchau, beijo. Tchau. Paty, eu já te vejo na outra. Sim.